Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo na Polo, tradicional programa de entrevistas. Bem, você já sabe, durante muito tempo, durante esse último mês, nós conversamos aqui com os principais pré-candidatos à Prefeitura de Cubatão. E agora, como já conversamos com quase todos, nós convidamos então o Dr. Passarelli Júnior, advogado, milita na área de direito eleitoral, para explicar para a gente um pouquinho das regras dessa eleição. O que mudou, o que pode, o que não pode, o que vai acontecer, qual é a expectativa dele para esse momento que a gente vai viver agora em outubro. Queria agradecer demais a presença do Júnior, pela paciência aqui, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, viu, Júnior? Prazer recebê-lo. Obrigado, Marcelo. Estamos sempre à disposição e é uma satisfação estar presente aqui com vocês. Bem, deixa eu começar o programa mandando um forte abraço também para a família aqui, Passarelli, para o Marcelo, para a Ana, para a dona Cecília, o doutor Oswaldo Passarelli, que sempre acompanharam a história da TV Polo, desde quando a nossa sede era lá na 9 de abril de 2090, né, numa sala que era perto do escritório deles. Então, um abraço para eles que sempre nos acompanharam aqui. Por favor, Júnior, seja portador desse meu cumprimento, dessa minha saudação. Com certeza será dado, Marcelo. Gente, olha, Júnior, você é presidente de partido, advogado, jornalista, mas já há um tempo você vem falando sobre essas questões do direito eleitoral. Recentemente, o Congresso aprovou uma nova legislação, não é isso? Realmente. E aí nós vamos conversar um pouquinho aí sobre quais são essas principais mudanças, para quem interessa. A principal mudança mesmo, Marcelo, é o período de campanha, né? Se você for ver, antes eram 90 dias de campanha, agora são só 45 dias. Então isso já vai haver uma mudança, né? A campanha vai ser bem mais curta, né? Os valores serão bem menores, os gastos, tamanho de propaganda. Isso fazia alguma diferença nas campanhas anteriores? Assim, essa mudança que houve agora, qual foi a principal diferença dela? Ela se tornou mais igualitária, ela secou, ela queria controlar dinheiro? Qual é o principal objetivo? Não, na realidade é reduzir, pelo menos na minha visão, ela vai reduzir os gastos de campanha, até pela dificuldade de buscar recurso, né? Agora não vai poder mais pessoas jurídicas, empresas doarem campanha para partidos. Então ela veio, além de reduzir o tempo, reduziu também os meios de comunicação. Por exemplo, placas, aqueles cavaletes que antes eram colocados na vida, já são proibidos. Isso não vai ser mais permitido na próxima eleição. É legal que isso aí vem acabando com o tempo, progressivamente, né, Júnior? Antigamente, primeiro proibiram aquela militância, aquele grupo que você tinha, o cara tinha lá um grupo de trabalho que era uniformizado, com camiseta. Proibiram a camiseta, né? O grupo de pessoas ainda até que você pode, não pode no dia da eleição. Certo. Mas antes, durante a campanha, tem alguma limitação de número máximo. A própria legislação hoje com gasto de campanha, ela também limitou o número máximo de cabos eleitorais a serem contratados, como também o valor que vai ser gasto nas campanhas eleitorais. Certo. Na próxima campanha agora, por exemplo, para Cubatão, o candidato a vereador tem um número quebrado, mas em torno de R$40 mil que ele vai poder gastar. No máximo? No máximo, né? Antes era definido pelos partidos políticos, agora é a própria Justiça Eleitoral, que tem uma regra lá que ela acaba definindo o número máximo por município, através de habitantes, eleitores, gastos feitos das declarações da última eleição, e para prefeito em torno de uns R$500 mil mais ou menos, também vai ser a campanha de prefeito. E de onde vai vir o dinheiro agora? Tem que ser pessoa física, o pessoal tem que estar preocupado, porque também tem um limite, vai haver um cruzamento com a Receita Federal. Então não adianta você doar o limite até 10% da tua renda do ano anterior. Então, você, se descuidar desse limite, você vai pagar a multa, às vezes 10 vezes que você pagou a mais. Se doa, ainda vai ter que pagar de multa. Então, já que tem que se limitar bastante. Falou nisso, você assistiu o horário eleitoral? Que agora são 30 dias, né? 35 dias. 35 dias, eram 45 dias. Você assistia, que tem gente que não gosta, e tem gente que assistia para se divertir. Realmente, às vezes eu assistia o programa para se divertir, mas ele é importante, né, para que a gente também conheça quem são os candidatos, conheça os projetos desses candidatos, muito embora que a mídia acaba mascarando muito, né, o projeto do candidato em si. Quando eu digo se divertir, gente, deixa eu fazer uma correção aqui, que é o seguinte, normalmente nos candidatos majoritários, ou seja, prefeito, eles têm mais tempo. Mas o candidato, o pobre do candidato a vereador, mal tem tempo de falar o nome dele. Quem não lembra? Eu só tenho um segundo, meu nome é Enéas. Quem não lembra disso? Não, e era majoritário, né? Acho que o nome Enéas, além de tudo, foi até saiu uma vez a presidente e tudo mais.
A campanha, o horário é dividido de forma igualitária em tese, né? Porque o majoritário depende do número das coligações. Um candidato majoritário pode ter vários partidos coligados e esses tempos de cada partido se somam, né, na hora de calcular o tempo dos partidos. E na eleição proporcional, normalmente é 2 partidos, 3 partidos que fazem a eleição proporcional. Proporcional, só para esclarecer melhor, é a eleição de vereador. Majoritária seria a eleição de prefeito. Já que você falou nisso em coligação, tem prazo esse ano também? Quer dizer, tem prazo esse ano não, sempre teve prazo. Esse ano o prazo está mais próximo da eleição? As convenções partidárias, porque, Marcelo, você vê... Nessa época normalmente já tinha uma agitação, né? E você vê assim, tem vários candidatos a prefeito na cidade, vários candidatos aí, não se sabe como que se vai somar alguém com alguém. Nós entrevistamos aqui na TV Polo 10. E provavelmente tem mais alguns ainda que se lancem, né? Até porque o lançamento desses candidatos oficialmente e as coligações é no período das convenções. As convenções vão ser de 20 de julho a 5 de agosto. Então esse é o período onde vão se formalizar as coligações. Até lá é muita conversa, muita expectativa, mas formalmente mesmo é em 5 de agosto que saberemos quem é vice de quem está com quem, quais partidos que vão somar. Certo. O prazo também diminuiu de 45 para 30 dias, a gente falou rapidamente. Do horário eleitoral gratuito. A propaganda, a campanha em si vai ser 47 dias, né, que seria contando o prazo de 5 de agosto até o prazo da eleição. Então, a partir da publicação, a campanha em si serão 47 dias. Agora, você imagina o brasileiro chegando no seguinte, falando para o candidato a vereador: candidato, vem cá, toma aqui esse dinheirinho aqui para sua campanha, para te ajudar na campanha. Não é da cultura do brasileiro. Como é que você acha que isso vai ser essa dinâmica? Os candidatos devem ter os seus apoiadores, pessoas físicas, né, seus amigos, que se dispõem realmente a doar dinheiro para a campanha, senão ele vai ter que fazer uma campanha sem recurso. Isso também é possível, né? Não é totalmente impossível uma campanha hoje sem recurso com a mídia, né? Se você tem WhatsApp, Facebook, internet, que é uma campanha muito barata com ótimo resultado. Na internet não vai ter tanta restrição nesse pré-período, né? Tem que se tomar muito cuidado com alguns tipos de crítica, porque a legislação pune bastante alguns tipos de calúnia de processos eleitorais. Agora, se a pessoa motivar apenas em discursos positivos sobre projetos, ele não vai ter problema, né? Agora, se ele tentar uma política de mais agressiva, de defamações e calúnias contra outros candidatos, ele pode sofrer algumas questões sobre crimes eleitorais. Falando em crime eleitoral, esse ano o cara pode dar entrevistas, o que não podia, só não pode pedir voto. Só não pode... Ele pode, em tese da entrevista, ele pode. Ele não pode mostrar, por exemplo, questões pessoais dele, que ele seria o mais indicado, que ele é o melhor para aquele tipo de projeto. Agora, ele pode falar da situação, dos problemas da cidade, do problema da região, né? Ele não pode pedir voto, né, só no período eleitoral. Certo. Né? Mas agora, discutir os problemas da cidade e as soluções, ele pode. É isso aí, gente. Eu preciso fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto aqui com o Dr. Passarelli Júnior. A gente vai falando sobre as eleições de 2016, esclarecendo as dúvidas aqui que estão para a próxima eleição. Então não sai daí não, eu volto já já. Cantina Tia Jô. O melhor para a sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de Cubatão. Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O nosso convidado da semana é o Dr. Passarelli Júnior. A gente está falando sobre eleições 2016, as regras, né, o que mudou na legislação. Então já falamos aqui um pouquinho sobre, não vai poder mais ter banner. Você aí que tem um amigo vereador, vai separando dinheirinho aí que você vai precisar ajudar ele na campanha, né, Júnior? Até 10% da renda anterior, do ano anterior. Você é pré-candidato, Júnior? Sou pré-candidato, a vereador. A vereador. Tá, então, ele não pode pedir voto, né? Ele nem vai falar isso, mas a ideia é esclarecer mesmo. Então, os amigos de todos os pré-candidatos vão juntando um dinheirinho aí para ajudar o companheiro. Mudou um pouquinho esse conceito, eu acho que vai ser até positivo, né? Vamos ver isso. As empresas não podem mais de forma nenhuma doar de maneira nenhuma. Não podem, acabou isso, né, de empresas. Eu acho que isso é importante, até para que o candidato tenha um compromisso com o cidadão, com a cidade, e não com grupos econômicos. Acho que isso é salutar no processo que nós vivemos. Júnior, se a gente conversar, você acha que essa eleição também vai ser a eleição do WhatsApp? Não, Como antigamente o cara vai lá, ia votar e levava a colinha, que depois liberaram a colinha. Agora todo mundo faz tudo no celular, o cara vai
Não, vai. Realmente, isso é positivo, né? Até como eu falei sobre a questão da influência econômica. Para que a influência econômica não seja um ponto primordial numa campanha eleitoral, e sim os projetos, a proposta, o grupo de amizade, os trabalhos que ele já tem na cidade, na sociedade, né? Isso é um ponto positivo. Então, o WhatsApp, o Facebook, essas coisas, além de ser barato, né, vai permitir um contato muito mais rápido, muito mais dinâmico da própria eleição. Ou a pessoa, no dia da eleição, pode até na fila ir lá e consultar seu celular com a colinha eletrônica, né? Modelo de cédula que devem ser feitas e distribuídas, né, via eletronicamente no período eleitoral, né? Mas ele não vai poder entrar com esse aparelho na urna eletrônica, porque é proibido para que impeça que a pessoa registre seu voto e tenha aquela possibilidade de vender o voto, né? Votei, filma, grava, fotografa e prova que isso, infelizmente, na nossa sociedade ainda acontece, de pessoas que acabam vendendo seu voto e depois não pode reclamar. Certo. Já que você disse isso, tem muita gente que faz uma campanha com muita dificuldade, né? E você acha que essas novas regras, então, vão ajudar esse pessoal que não tem dinheiro, vai botar em condição de igualdade? Vai aproximar, né? Falar que o limite igualdade... A gente falou sobre limite de gasto de campanha, diz que um pré-candidato a vereador, um candidato a vereador vai poder gastar aproximadamente R$40 mil no máximo. No máximo, Esse seria o gasto máximo que ele teria na eleição agora que se aproxima. Agora, quem tem um amigo que é vereador, e o vereador chega para ele e fala assim, olha, me ajuda aí na campanha, aí o cara fala assim, toma R$5 mil, ele tem que informar, tem que declarar que não, então, a doação, além de ter que ser identificada, depositada em banco, né, qualquer dinheiro que entrar na conta do candidato e não for identificado, ele perde esse dinheiro, né? Esse dinheiro vai ser depois colocado à disposição da Justiça Eleitoral, ele não pode gastar. Se ele gastar esse dinheiro não identificado, ele vai ter uma multa altíssima aí em cima desse valor. Então, o dinheiro tem que, se a pessoa quer doar para o candidato, vai ter que ir no banco, pegar o número da conta, né, fazer a identificação direitinho e depositar, e ele gastar essa questão. Não vai poder mais fazer uma compra direta. A pessoa, em outras eleições, poderia, por exemplo, comprar os panfletinhos em nome dele e doar o panfleto para o candidato diretamente. Agora não pode. Não? Ele só vai poder fazer realmente doar o dinheiro para a campanha e o candidato comprar. Pode carro de som? Carro de som é permitido ainda, não vai ter nenhuma proibição. E adesivo? Né? Adesivo nos carros agora vai ser o vidro traseiro perfurado, ele pode ser totalmente preenchido. Agora, nas laterais não vai poder mais, no carro inteiro, como que era feito antes, envelopar o carro todo com adesivos. O tamanho máximo que o carro, fora o vidro traseiro, em todas as outras áreas, ele poderá ocupar só uma área até de 50 por 40 centímetros. A soma de todos? Todas as outras áreas do veículo, fora o vidro traseiro, que isso é uma regra, tem o vidro traseiro completo, ele pode fazer perfurado, e as outras áreas do carro até 50 por 40, uma área total de 50 por 40. Então, se ele tiver o colantinho de 20 por 25, ele vai poder pôr um colantinho de cada lado, né? Então, isso vai limitar. Então, da mesma forma, muros, né? Muros, sim, isso que eu ia perguntar, muros também mudou, né? Muros, a regra antes era até 2 metros quadrados, a propaganda, agora limitou em meio metro quadrado, 50 por 50. Então, se você pode fazer um muro, um cartaz, mas o tamanho máximo dele vai ser 50 por 40. Né, um quadradinho, e não vai poder também pôr vários um do lado do outro, que isso vai caracterizar propaganda indevida. 40 é o adesivo, no muro é meio metro quadrado. Não, mas papel, adesivo de carro, 50 por 40 é o tamanho no veículo. Entendi. Né? Agora, cartaz, qualquer propaganda diferenciada, um cartaz ou pintado, né, terá que ter o limite de meio metro quadrado. Então, mas se a pessoa fizer um cartaz, não pode pôr em local público, não. Tem que pôr isso aí na frente da casa da pessoa. Na frente da casa da pessoa pode. Tá. Né, no muro da pessoa pode. Local público seria, por exemplo, comércio. Num comércio, você não pode pôr uma propaganda eleitoral. Né? Num veículo, por exemplo, uma lotação, que é uma concessão de serviço público, também você não pode colocar propaganda eleitoral. Certo. Né? Então, tem isso que seria considerado meios públicos, né? Num cinema, então isso não poderia, que depende de concessão ou vará, isso seria considerado local público, então não poderia ter propaganda fixada lá. Certo. Júnior, você é presidente de partido? Sou presidente do PDT. Certo. E, então você deve ter tido a mesma experiência aí com essa questão de conseguir formar, trazer candidatos. Como é que está? Isso está fácil? Mudou também com as nossas regras? Desanimou algumas pessoas ou não?
O que eu acho que desanimou as pessoas saírem candidato, realmente tem poucos candidatos. Já tivemos eleições no município onde o número de candidatos era muito maior que se tem hoje, né? Tem menos candidatos do que em algumas eleições anteriores, mas eu acho que uma grande questão disso é a próprio exemplo da classe política, né, a nível nacional, e a crítica do cidadão, do eleitor em qualquer classe política. Então a pessoa, às vezes, só pelo fato de se pré-candidatar a algum cargo, né, ele já é taxado como uma pessoa desonesta, uma pessoa... Então, isso desgasta muito, a pessoa acaba não querendo tentar um bem social, que os políticos tentam, na realidade, uma melhora de toda a sociedade, não apenas dele, pessoa, ou da sua família, e sim da sociedade. Isso é que motiva alguns serem candidato político. Agora, então, isso acho que o desgaste, os exemplos da cidade, a própria reação contrária à classe política, né, isso desmotivou muitos candidatos com boas intenções na nossa cidade. Você acredita que a gente pode ter um número, a gente está terminando o bloco, pode ter um número grande de abstenção em razão dessa crise política, não? Há uma expectativa de muitos votos nulos, votos inválidos, né, que pode prejudicar vários partidos a não conseguirem o coeficiente eleitoral, né, que é uma forma de cálculo para definir o número de cadeiras. Bem, já que ele falou nisso, no próximo bloco o Júnior vai explicar para a gente alguma coisa sobre coeficiente eleitoral. Porque uma pessoa que tem 2.000 votos muitas vezes não se consegue eleger e uma pessoa que tem 400 votos conseguia se eleger. Parece que essa história mudou, mas nós vamos saber disso no próximo bloco. Não sai daí não. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Bem, gente, nós estamos no terceiro bloco. O nosso entrevistado da semana é o Dr. Júnior Passarelli. A gente já falou muita coisa aqui sobre essas eleições que vão acontecer agora em 2016. E, Júnior, uma coisa interessante, agora, antigamente, a gente via muito essa história, né? Uma pessoa tem 2.000 votos e não consegue se eleger porque o partido não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. E tem um outro que teve 400 votos e conseguiu se eleger. Como é que é isso e por que isso mudou, né? Isso? Teve uma alteração, sim, Marcelo, nessa eleição, né? Que é para aquele efeito tiririca, de políticos que dentro de um partido conseguem só com a votação dele eleger 3, 4 deputados, né? E acaba trazendo pessoas com uma votação mínima, às vezes para serem deputados, né? Tivemos aí vários exemplos na região. Então isso mudou. Então estabeleceu o quê? Que para se eleger um vereador nessa eleição, por exemplo, eu acredito que na próxima eleição, um partido para fazer a primeira cadeira deve ter no mínimo uns 5.000 votos, né? 5.000 a 5.500 votos. Né? Isso é que se imagina. Então, para eleger um vereador, ele teria que ter no mínimo 10% disso. Essa é a nova regra. Antes não teria limite. Então, às vezes, por exemplo, um vereador que tivesse 10.000 votos sozinho, e o segundo inscrito dentro da sua chapa tivesse 10 votos, em razão dessa votação ele seria carregado. Agora, pela legislação, não. Ele tem que ter no mínimo 10% do coeficiente eleitoral. Então, você que às vezes é pré-candidato a vereador e não sabia disso, como é que muda isso? Se não for para ter uns 400, 500 votos... não adianta, às vezes tem partidos que definiu anteriormente, se todo mundo tiver, dentro do partido tiver 400 votos, né, se tivermos 20 candidatos, 400 votos, daríamos 8.000 votos. Então já daria para fazer até 2 cadeiras, né? Mas pela essa nova regra, se ninguém alcançar o número mínimo de 10% do coeficiente eleitoral, ninguém é eleito. Então o partido também não faria ninguém. Certo. Então essa é uma regra nova para tentar minimizar esse efeito de político que puxa muito voto e os outros do partido não fazem nada. Vai ser uma eleição bem diferente do meu ponto de vista e acho que difícil, viu? Júnior, um outro fato, a nossa Câmara aqui, nós temos 11, vai para 15, desses 11... 4 não vão estar mais na próxima legislação, porque estão disputando o executivo. Então, a renovação vai ser grande aqui na nossa cidade. Há essa expectativa, até pelo número de aumento de cadeiras, dos candidatos aí, de que pelo menos, no mínimo, 50% dos vereadores sejam novos vereadores. Eu acho acho que vou cravar mais. Eu acho que a nossa renovação vai ficar por volta de um 60% aí, pelo que eu estou vendo. Viu? Não, estou falando no mínimo porque isso já é o natural, né, Marcelo?
E com essa mudança também, eu acho que vai dividir um pouco essa representatividade, os partidos podem conseguir fazer pelo menos cada um fazer um, né? Porque tem partidos que, muito embora tenham vereadores, ainda é uma dúvida se vão conseguir alcançar a votação mínima, né? Em razão das chapas, em razão das coligações. E não podemos esquecer, Marcelo, a questão das mulheres candidatas, que é obrigatório 30% de cada sexo, que seria de mulheres. Se o partido não conseguir? Não, ele é obrigatório. Para fazer o registro, ele tem que lançar 30%, senão ele não consegue nem no sistema, que o sistema eletrônico do registro dos candidatos, o sistema bloqueia. Se tu não lançar 30% de mulheres, você não... Então, no mínimo, por exemplo, cada 2 homens que você lança, você tem que lançar uma mulher. E isso em relação ao partido ou à coligação daqui? Assim, coligação, o partido sozinho teria uma vez e meia número de cadeiras, né? E o partido coligado seriam 30 cadeiras. Então, um partido coligado teria 21 homens e 9 mulheres, que seria em razão dos 30%. Então, para lançar a chapa completa, os 21 homens, tem que lançar as 9 mulheres. E essa questão das mulheres, as mulheres normalmente não têm uma participação política, né? Então, é difícil você ter mulheres candidatas no partido que tenham uma boa votação. Então, a possibilidade de uma mulher ser eleita também melhora ou não? Não é a mesma, né? Ela tem que ter a votação. Nessa Câmara agora... ela tem que ter voto. Não que melhore, assim, a lei tenta incentivar a participação da mulher na política. Agora, se ela vai ser bem votada ou não, vai depender do trabalho de cada uma. É que assim, os partidos têm que buscar mulheres, porque elas naturalmente não se candidatam, não participam. Então é um caminhar dos partidos conseguirem candidatas mulheres. E eu, como presidente de partido, tenho sentido essa dificuldade, os outros partidos também. Certo. Mulher candidata hoje é difícil e é uma obrigação do partido. E eu percebi que o Tribunal Eleitoral promoveu uma campanha, né, na mídia para motivar as mulheres a se lançarem pré-candidatas. Ainda dá tempo ainda para quem alguma mulher que quer? Não, elas têm que estar afiliadas no partido. As convenções vão ser do dia 20 de junho a 5 de agosto. Então, qualquer filiada ao partido, ou qualquer partido, ela pode, na época das convenções, se lançar candidata. A eleição para valer começa 5 de agosto, a campanha? A partir do registro que começa, são 47 dias de campanha. Certo. Né? Esse é o período de campanha aí que vamos ter. Tá bom, Júlio. Queria te agradecer por esse assunto, mas vou te dar aqui, nós estamos quase terminando o programa, mas a gente conversava aqui, você é presidente do partido, já foi secretário municipal, já tem uma história política aqui na nossa cidade. O que você está entendendo que qual o principal desafio do nosso legislador? Eu sempre tenho pautado também essa questão da atividade econômica do município. Você acha que merece uma mudança? Vai ter uma mudança? É inevitável a mudança? Eu acho que não precisamos esperar a mudança política para começar a tentar fomentar o crescimento da nossa cidade, essa questão do desemprego, fomentar emprego. Né? Então, acho que até os próprios políticos atuais devem começar a fomentar e devem discutir a questão da expansão portuária na nossa cidade, que é uma coisa natural, né? Se for ver, Cubatão, na história antiga aí, o Cubatão era uma área de porto, o primeiro porto da Baixada e tal. Então, isso é natural, nossa região ter essa expansão portuária. E os vereadores, os próprios Poder Executivo e Legislativo, devem levar essa discussão para que tente fomentar esse investimento na nossa cidade. Ajudar de que forma? Se houver uma necessidade de alteração da legislação municipal, vamos alterar. Se houver uma necessidade de aprimorar ou buscar alguma questão de secretarias de Estado para que viabilize esses investimentos econômicos na nossa cidade, é que o município mexa-se e que os próprios vereadores tragam essa discussão, né, dos empresários, do Poder Executivo e Legislativo. Mas temos que começar agora. Não precisa esperar a mudança política para que se fomente isso. No ano político como esse, atípico como esse, em que a gente tem problema em nível nacional, crises no governo estadual, conseguir pôr esse pessoal na mesa é difícil, né, Júlio? Não, eu acho que o ano eleitoral faz com que os poderes se movimentem mais rápido, né? Isso Querem dar uma resposta mais rápida para a comunidade? Até porque a comunidade exige e eles têm que mostrar para que estão aí, para que vieram, né? Os próprios vereadores querem mostrar um trabalho. Então, eu acho que isso, na realidade, no período eleitoral, as coisas andam mais rápido. Então, eu acho que nesse momento também tem que ser feito isso. Por que parar? Por que não fazer agora? Certo. Mas isso é uma consciência que todos têm, mas tocar esse processo é um pouco difícil. Você acredita que o nosso polo está sucateado, precisa ter melhorado, não? Não, depende assim, de áreas, né? Tem a área do adubo, a área da siderurgia, a área do combustível. Então,
O maior problema hoje que temos é com a Usiminas. E a área da Usiminas, hoje tem uma área dentro da Usiminas, né, que é uma área que é subutilizada, não tem nada, que caberia 2 Alemoas a nível de expansão portuária. Então, por que não tentar fomentar aquilo lá como investimentos, como área para crescimento da nossa cidade, se é uma área que não está sendo utilizada? Sem falar da questão da indústria. A área da indústria está preservada. A área não utilizada da Usiminas, que está totalmente parada, sem nenhuma produção, ela cabe lá 2 Alemoas a nível de expansão portuária. Certo, mas você não acha que, por exemplo, o Porto de Santos, que é um porto pujante, grande, não poderia criar problemas para nós aqui em razão de ser concorrente de operação? Não digo concorrência, mas o país, o Brasil, é uma questão muito grande, né? E essa questão de transporte portuário, ela realmente tem espaço para isso. O nosso porto é grande, mas ainda tem espaço para crescer, tem espaço para desenvolver. Até porque a linha férrea, toda a expansão agrícola, se a gente conseguir incentivar que isso seja feito por aqui, por que não? Certo. Bem, o que as pessoas sempre disseram é que Cubatão está preparada para isso, porque é um caminho distribuidor. Aqui passa toda a riqueza, as estradas, as ferrovias, o porto, tudo está aqui. E as indústrias se estabeleceram aqui, por isso que eles acreditam que essa cidade pode melhorar. Gente, o programa está terminando, queria agradecer muito a tua presença. TV Polo está de portas abertas e mais uma vez obrigado. Obrigado, Marcelo, estamos aí à disposição, sempre que precisar. Sabe que nós torcemos muito e apoiamos o projeto TV Polo, então o que a gente puder ajudar, estamos sempre à disposição. Tá bom, gente, esta edição do Papo na Polo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau, gente!